Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo inundem seus corações. Estamos em andamento aí o nosso curso. Estamos aí falando sobre o curso A Mente de Cristo. Como já falamos, a finalidade desse curso é mostrar uma forma de pensar semelhante de Cristo, e nessa forma de pensar sabermos como agirmos, como reagirmos a determinadas situações que vêm a nos adverso, né? E precisamos aprender isso, né? Sempre citamos que na Bíblia que fomos chamados para seguir o exemplo de Jesus. E se andamos, como dissemos que andamos com Ele, se dissemos que estamos com Ele, como dissemos que estamos com Ele, tem que andar como Ele andou. Bom, hoje vamos falar sobre a sétima unidade. A sétima unidade, na verdade, é as bem-aventuranças. Deixa eu lembrar aqui uma coisa para vocês. A gente não vai aqui detalhar cada característica das bem-aventuranças, porque pelo tempo que nós temos é impossível nós termos um horário adequado para poder falar tudo, não tem como falar. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai, como nós temos a finalidade do curso é mostrar atitudes semelhantes à de Cristo, então nós vamos falar aqui frisar alguns pontos, mas não detalhar todos os pontos, ok? Isso é outro estudo, isso é outra oportunidade que Deus veio nos dar para que em breve viemos falar sobre as 8 virtudes, as 8 características, os 8 códigos das bem-aventuranças, ok? Agora, antes disso, nós queremos fazer algumas considerações referente às bem-aventuranças, né? Então, vamos ficar alerta aí sobre a bem-aventurança. As bem-aventuranças descreve uma pessoa integralmente abençoada por Deus, que vive conforme o propósito de Deus. As primeiras 4 têm simetria com as outras 4. Elas são independentes uma da outra, ou melhor, uma leva a outra, né? Vamos entender isso aqui, como é que é feito isso. Diz o seguinte: as primeiras 4 bem-aventuranças mostram a necessidade, aquilo que nós temos com Deus, necessidade, que é o pobre de espírito, né? Necessita de Deus, os que choram necessitam do Espírito Santo, e assim por diante. Tá querendo dando um exemplo somente, né? No caso, os mansos necessitam dos outros, né? E assim por diante. Bom, as outras 4 bem-aventuranças concentram-se no doar, no dar, né? Tanto que vai falar que esses misericordiosos, que dão a graça de Deus ao mundo, fala dos ricos de coração, que dão a santidade ao mundo, né? Fala dos pacificadores, que dão integridade, e os perseguidos, que dão a si mesmo. Então, aqui nós já temos uma ideia do que é as bem-aventuranças, porque elas são ligadas uma à outra, né? As duas partes das bem-aventuranças são em equilíbrio. Deus dá a si mesmo devido à nossa necessidade extrema. Quanto maior a necessidade, tanto mais abundante Ele dá. Deus, depois de receber a Cristo, entramos na esfera do altruísmo, que é a segunda parte. Frequentemente vamos de uma esfera a outra, mas de modo que Deus pode continuar desenvolvendo o nosso caráter para que sejamos melhores servos. Como nós já falamos na lição passada, né? Somos chamados para sermos servos. Vamos falar das chaves? A chave das bem-aventuranças. As primeiras 4
bem-aventuranças, que é pobre de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, são a chave para o coração de Deus. Você quer abrir o coração de Deus? Aqui está essa chave. Nós temos que estudá-las de uma forma detalhadas, né? Deus ama os necessitados, né? As pessoas que se enquadram nessa categoria são mais sensíveis do que as que não se enquadram, né? Então a gente vai observar isso. Quando recebo as 4 bem-aventuranças, essas primeiras 4, nosso caráter se prepara para algo maior. Vamos lá. As outras 4, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos, são a chave para se alcançar o caráter de Cristo, para você se enquadrar dentro das características de Jesus Cristo, né? Devido à nossa necessidade de Deus, Ele se entregou a nós e nós estamos chegando a ser semelhante a Cristo. Essas 4 virtudes são semelhante às de Cristo. Nelas praticamos o altruísmo perfeito porque temos muito de Deus. Queridos, então vemos aqui essas necessidades. Temos ainda o foco, quero ser rápido porque o estudo é muito longo, né? As 4 primeiras, isso falando sobre o foco, as 4 primeiras bem-aventuranças focalizam-se em Deus, né? No caso, a pobreza de espírito, quebrantamento, mansidão e fome, né? Então, as outras 4 focalizam-se e fazem parte do que o pensamento se volte para os outros. Então, vamos entender isso. A primeira se foca em Deus e as outras 4 vai se focar nas outras pessoas, no relacionamento com as outras pessoas. Agora, qual é a grandeza das bem-aventuranças? As primeiras 4 bem-aventuranças são a porta para a grandeza. Elas dão origem àquela virtude que Jesus nos disse, nos fazem maiores no reino. A grandeza espiritual não deixa lugar para o orgulho. Chegamos a ser criancinhas que Cristo mandou que fôssemos. Podemos ver exemplos, né, na Bíblia sobre isso, como Abel, Enoque, Noé, Jeremias. Eles frisavam a grandeza de Deus. As outras 4 bem-aventuranças são a prática dessa grandeza. Você recebe a grandeza de Deus, né? Você entra pela grandeza de Deus, que é a porta para você entrar. Você entra e agora você pratica esta grandeza de Deus, né? Que são as outras 4 que vai... Nós temos aqui um exemplo na Bíblia, homens que se puseram nessa prática, como Abraão, como José, Moisés, Davi, Daniel, Paulo e outros mais ainda. Agora vamos lá falar sobre os objetivos. Deus transforma a nossa vida interior com as primeiras 4 bem-aventuranças. Deus transforma a nossa vida usando essas 4 primeiras. A gente vai falar daqui a pouquinho. Nas outras 4 bem-aventuranças, Deus utiliza a nossa vida exterior para influenciar o mundo. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. As primeiras 4, Deus vai, né, transformar o nosso interior. E as 4 últimas, Deus vai nos usar, vai utilizar essa transformação para poder influenciar o mundo. Nas primeiras 4 bem-aventuranças, Deus utiliza as circunstâncias para manifestar nossa necessidade dele e a sua provisão. Isto é, ele vai usar toda a situação, as circunstâncias, para o quê? Para poder mostrar, né, e manifestar o quanto ele é grande e provedor para nossas vidas. Tá ok? Queridos, que nós possamos olhar com carinho para isso, né? E quando nós olhamos com carinho, a gente vai ver o quanto somos úteis para Deus. E finalizando o objetivo, que as outras 4 últimas é para poder Deus realizar o seu propósito para as pessoas. É aquela história, você recebe, Deus trabalha dentro de você para abençoar outras pessoas.
é um processo. Então podemos chamar isso dos 8 processos para uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Bom seria se pudéssemos falar, mas a gente vai fazer isso, irmão. Em breve nós estamos aí, em nome de Jesus, para podermos falar sobre esse assunto com mais franqueza, com mais liberdade, e poder detalhar cada ponto, porque se são 8 características, que se são 8 códigos, se são 8 princípios, a gente vai utilizar aí 8 mensagens para falar sobre isso. Vamos lá, vamos começar então? Mas antes disso, deixa eu fazer a segunda consideração, né? O discurso de Jesus, ele forma um conjunto, e todo esse conjunto de códigos, de características, de princípios, são para promover uma prevenção para os transtornos emocionais e sociais. É um exercício que podemos chamar isso de exercício para a felicidade. O exercício para uma inteligência emocional. É um exercício, né? É tanto que as primeiras 4 vai mexer dentro de você, a segunda vai poder envolver outras pessoas para poder também transformar ela. Na verdade, aqui é um dos princípios básicos iniciais para um grande discipulado, né? A gente vai falar isso mais à frente sobre cada detalhe. Quando nós tivermos oportunidade, a gente vai usar cada código, cada característica para falarmos mais claramente e bem específico para você. Vamos começar então? Capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Essa é a primeira característica, né? Para o mestre dos mestres, quem praticar esse princípio com disciplina deixará de ser um ser humano insípido, frágil ou que passa desapercebido e se tornará o sal da terra, tanto para matar germes da sua estupidez e de seus pensamentos tolos, quanto para dar a vida, ou seja, para encantar e influenciar a sociedade. Somente os pobres de espírito podem fazer isso. Então aqui nós vamos fazer aqui uma dieta espiritual. A gente vai emagrecer o ego. Então o ego está muito gordo, o ego está muito expansivo e na verdade está prejudicando o nosso andamento, a nossa vida contínua com Deus. E ela prejudica, né? O problema não é a doença do doente, o problema é o doente da doença. Não adianta você, porque se o problema fosse somente a doença, tranquilamente acabaria, não dá para dar um remédio, acabou o problema. Acabou. Mas o problema é o doente. Então o problema aqui, Jesus ensinando, é justamente o ego, o eu. Nós aprendemos isso lá na unidade 2. Na unidade 2 do curso Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. E lá nós falamos sobre isso, sobre a questão do ego, que tem que ser quebrado, que tem que ser dominado. E nós estamos sugerindo aqui uma dieta. Como é que faríamos essa dieta? Né? Então, a gente precisa ver isso, né? Negar algumas coisas, renunciar a algumas coisas. Os princípios todos estão na Bíblia. Eu não poderia aqui falar sobre isso porque não tenho tempo, não tenho um tempo apropriado para isso. Não temos esse tempo para isso, para falar sobre isso. Mas poderíamos falar sobre o capítulo 16 de Mateus, que fala sobre algumas dietas que podemos fazer, né? Temos aí as epístolas de Paulo, que nos dá algumas dietas também. Pena que nós não podemos falar aqui mais sobre esse assunto, mas nós podemos dizer que tem que haver uma dieta, né? Então, o problema não é a dimensão da doença emocional, mas a atitude que o eu de querer
ou não reescrever a própria história. Quer dizer, como é que o eu, na verdade, ele vai sempre ser um obstáculo para um crescimento emocional. As misérias emocionais que vimos hoje, que são as que levam uma vida de angústia, de sofrimento interior, é justamente por conta do ego. Ele é o tudo. Então, a obesidade emocional é uma questão extremamente séria, que tem que ser bem vista, que tem que ser avaliada. Vamos fazer um check-up espiritual. De repente você pensa que você não está obeso. Quantas pessoas vão para o hospital fazer exames e chegam lá, dão um diagnóstico, você está obeso. Então nós temos que tomar esse cuidado. Porque às vezes nós achamos que não precisa, por isso que temos que ir para a igreja, temos que frequentar os cursos de ensinamento, temos que ir para a escola dominical. Lá é o lugar onde a gente vai receber um diagnóstico das nossas vidas. Como que estamos, mas isso tem que ser fazer uma avaliação pessoal. Não é eu apontar para o meu irmão que está ao meu lado, não. Não, eu olhar para mim mesmo. Lá na igreja eu tenho que esquecer que existem pessoas ao meu lado que também têm problemas. Eu sou um problema, então eu tenho que resolver o meu problema. É isso que Jesus estava dizendo, começando a falar aqui nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Tudo começa, tanto que de uma forma proposital, eu creio que Deus colocou isso proposital, o primeiro é exatamente matar o pior dos problemas, que é o ego. Porque se você não matar o ego, se não matar o eu, se eu não matar as minhas vontades, inclusive temos outra receita também, né, de fazermos a dieta aqui, é lá no capítulo 3 de Filipenses, lê ele todinho, né? O livro, a carta aos Efésios também, né? Gálatas, sim, rapaz, ali fala sobre coisas profundas, enquanto está incluído o fruto do Espírito, que já falamos aqui sobre isso. Então, querida, é importante essa dieta. No cérebro humano, há mais lixo e aterro sanitário do que nas cidades mais poluídas do mundo. Queridos, então temos que resolver isso. Mas, a princípio, eu posso deixar aqui uma passagem bíblica para você, para dar início a essa dieta. Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Treinar, esvaziar a nossa própria mente desses lixos que entram. Agora também, deixa eu falar aqui uma coisa também, não adianta você ir para a igreja, para treinamento, é igual aquele caso, você treina, mas depois enche a pança novamente. Tem que ter uma regulagem de alimento. Aí você vai ver novelas que são impuras, novelas que a qual... Eu não falo nem muito de pornografia, mas eu falo mais isso de casos muito pior do que a pornografia, que são as mensagens ocultas, que a qual o diabo ele transmite intermédio dessas novelas, de filmes. Pessoas ficam hora e hora vendo filmes que não vão edificar nunca, não edifica ninguém. Então, queridos, não adianta você fazer dieta, você fazer treinamento, se você não esvazia a mente. Tem que esvaziar, né? Não tem aquela coisa que você tem que comer regularmente e assim por diante. Então, querido, agora, temos um prêmio. O prêmio é o reino das emoções, do controle emocional de uma vida feliz. Aleluia. Tá entendendo? Então, você quer treinar? Amém, treina, mas vamos comer as coisas certas. Vamos nos alimentar das coisas certas. Por favor, sai dessa de fazer alimentos inadequados, que vai te fazer mal. É difícil não concluir que o tempo da escravidão não terminou, apenas mudou de endereço. Outrora tinha lá os senhorzinhos,
existia a escravidão, aí a princesa Isabel foi lá, assinou a Lei Áurea, libertou os escravos, enfim, ali foi facinho. O pior é que hoje muitos estão presos aos seus princípios e a paradigmas que não querem largar. Aí esse é o maior problema. Então, temos que nos livrar disso. Por não treinarem o esvaziamento do próprio eu, há centenas de milhões de pessoas escravas emocionalmente, encarceradas pelo medo, pelas preocupações, pelo sofrimento em relação ao futuro. Estão encarceradas, medo de tantas coisas. Elas estão sofrendo por aquilo que ainda nem aconteceu ainda. Tem essas coisas todas. Então, queridos, esse é o primeiro princípio. Eu só estou dando uma ideia aqui da relação das bem-aventuranças. Como já te disse, não podemos dar vontade, né, de falar bastante, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante. Segundo princípio, segundo código, segunda característica das bem-aventuranças. Capítulo 5, versículo 4 de Mateus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Simplificando, felizes os empáticos, porque eles serão confortados. Para ser verdadeiro feliz é preciso chorar. Na realidade, Jesus discursava sobre um choro saudável, altruísta, solidário, não sobre o choro depressivo, masoquista e autopunitivo. Não, Jesus não está falando aqui sobre o choro pela alguma miséria que você está passando. Não está chorando, ele não está dizendo sobre o choro, né, porque você está sofrendo. Isso é outra história. O sofrimento, na verdade, já disse, é resultado de uma vida que ainda precisa ser resolvida emocionalmente. Nós falamos aqui a primeira parte aqui, resolver o problema emocional. Então, essa questão de depressão, essa depressão de punição, essa depressão de sofrimento, aí é que é resultado de uma vida que ainda não se resolveu emocionalmente, que precisa ir lá no primeiro estágio. Aqui ele se referia a mais notável treinamento emocional, a empatia, a capacidade de se importar com a humanidade, de levar em conta os sentimentos e a necessidade dos outros. Está falando aqui das questões de eu sentir e se doer pelas pessoas. Na época que estamos aqui gravando esse vídeo, eu creio que esse vídeo vai ter uma durabilidade muito grande, né? E de repente muitos vão ouvir esse vídeo e a pandemia do Covid-19 já vai estar no esquecimento, como outros já ficaram no esquecimento, entre aspas, né? Mas ficaram no esquecimento. Hoje estamos vivendo um momento muito difícil, onde inúmeras pessoas estão morrendo por conta dessa pandemia, desse vírus maldito que está matando milhões de pessoas. Aí eu pergunto, a Bíblia, eu vou deixar aí na tela de vocês, não estou lembrando agora, parece que é Romanos 12, fala sobre isso, não estou lembrando, eu vou deixar na tela para vocês. A Bíblia fala o seguinte, chorar com os que choram, e alegrar com os que se alegram. Então, às vezes eu fico pensando, muitas pessoas estão, tão insensíveis a essa situação que estamos vivendo. Como pode um ser humano pensar em festa, pensar em satisfazer-se em festas, em meio a tanta miséria e tantas mortes acontecendo? Ninguém chora. Porque, me perdoe, essa expressão de alguém pensar assim, olha, teve que continuar a vida, tudo bem. Não estou falando que você não deva continuar a vida. Só que é um momento, não é um momento de festa. É um momento de oração, principalmente a igreja. Né? O que isso vai para muitos crentes aí? Acorde, igreja. Em vez de você pensar aí em ficar
indo para festas, ou falando, vai, se reúne em oração, se reúne com seus irmãos, vão lá, né? E vão orar. Enquanto, diz no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, fala que quando Pedro estava preso, a igreja estava dentro da casa de Maria, mãe de João Marcos, orando e clamando pela vida de Pedro. E Deus deu o livramento. Enquanto nós ficarmos aqui pensando, depois querem falar mal de político, do presidente, do governador, do prefeito, mas nós mesmos estamos nos divertindo. É porque como é que nós estivéssemos nos alegrando com a morte e a miséria que está passando no nosso país. Me perdoe minha franqueza, meu desabafo aqui, mas é revoltante isso. O que Jesus está falando aqui, Jesus de bem-aventurados, os que choram. Os que estão lá choram pelas misérias que estão passando no nosso mundo. Queridos irmãos, que nós temos um motivo de sobra para orar, para se reunir em oração. Eu quero ver a gente fazer um trabalho onde só vai se reunir em oração. A nossa igreja agora, graças a Deus, está em oração. Oração, estamos orando por esse povo aí. Recentemente agora perdi um primo, em meio a essa pandemia, essa miséria. Choramos, estou indo em luto e chorando. Porque aqui não é caso disso não. É porque eu gosto de usar a camisa preta. Também não vem você também falar que preto e vermelho, ó, morreu o assunto. Entendeu agora? Vamos nós raciocinarmos, vamos nós nos voltarmos. Parece que as pessoas não se importam mais com os seus semelhantes. Jesus está brigando aqui para isso. Eu não quero delongar muito sobre isso, que o nosso assunto que é sério, é bem longo, né? Então, queridos, vamos nós nos voltar. Para Jesus, os que se deitam na lama são infelizes, ainda que tragam um sorriso no rosto, mas os que doam concretamente para aliviar a angústia dos outros são felizes. Aqui estamos nós, ajudar os que estão chorando, tentar trazer um pouco de alegria para eles. Esse princípio, ou essa característica, trata do treinamento emocional para superar a solidão. E aqui nós temos 3 tipos de solidão. Quero aqui deixar em rápidas palavras aqui para você. A solidão branda estimula a criatividade. A solidão intensa aborta a felicidade e a saúde emocional. E temos a solidão social. É aquela em que os outros nos abandonam. A solidão do a solidão social, ela vai nos levar ao abandono, o abandono. A solidão do autoabandono é aquela que desistimos de nós mesmos ou colocamos em lugar indigno na nossa agenda. E temos a solidão da consciência virtual, é aquela que é patrocinada pela natureza virtual dos pensamentos inconscientes, né? Então, se falamos de solidão social, solidão de autoabandono, elas na verdade são solidões que nos levam são solidões doentias, solidões tóxicas, que geram depressão para as pessoas, angústia, geram baixa estima, esgotamento cerebral. Já a terceira solidão, que é a consciência virtual, ela é saudável. Ela indica que apesar de próximos, estamos infinitamente distantes de que amamos de tudo em tudo ao nosso redor. Por exemplo, é inevitável que você fique próximo de tudo, de todos. Né? É inevitável. Mas, de alguma forma, por exemplo, você não fica longe da Lua, mas ela está refletindo sobre você. Você não fica longe, você está longe. Não fica longe da Lua, você está longe da Lua. Você está longe do Sol, do oceano. E até mesmo das pessoas e de objetos. Mas aí, ao mesmo tempo, elas se aproximam do mundo. E ao mesmo tempo que ela nos aproxima do mundo,
mas nos afasta infinitamente dele. E ainda que ela defina o conceito objeto conscientizado aqui, nunca incorpora a realidade essencial. Ainda que você discute sobre seu filho, analise seus comportamentos entre você e ele, haverá sempre um espaço infinito. Mas essa não vai trazer não vai te levar à depressão, não vai te levar à angústia e nem vai te destruir, né? Então, queridos, devemos analisar essas três solidão. Deixa eu repetir ela para vocês. É a solidão social, a solidão do autoabandono e a solidão da consciência virtual. Então vamos conscientizar. De alguma forma, elas vão fazer parte da nossa vida. Só que não deixa que a social, de autoabandono, ela te afete. A outra não tem jeito. A virtual, ela sempre, da consciência virtual, sempre vão ficar solitários, mas nunca desamparados, porque a gente, na verdade, a gente vai estar próximo, por mais próximo virtualmente. Talvez distante corporalmente, mas próximo virtualmente. Só é empático quem rompe o cárcere da individualidade e sente minimamente a dor do outro, ainda que a partir de si mesmo. Isso é ser empático. Segundo, também empático é quem é capaz de chorar ou se emocionar pelos próprios filhos, alunos, pelos parceiros e pela parceira. Empático é quem rompe o presídio do egocentrismo e enxerga o invisível. Então isso é ser empático. Sair do individualismo, sentir a dor do outro, chorar. Você chora pelo teu filho, chora pela tua filha, você chora pelo seu parceiro, você chora pela sua parceira, chora pelos seus alunos, que é professor, principalmente da escola dominical. Você chora pelas pessoas que estão ao teu redor. Então ser empático é isso, é você ser capaz de se emocionar em ver talvez uma pessoa caminhando sem Jesus, vivendo uma vida totalmente inversa e que vai levá-la à destruição. Então, se você se emocionar com os outros, você é uma pessoa que vai ser consolada. Número 3 agora. Capítulo 5 e versículo 5 de Mateus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, que terra é essa? É a terra da emoção, do controle emocional. É você saber, é você receber uma felicidade imensa de viver, mesmo em meio a uma situação difícil, como já falamos que estamos vendo hoje, né? Mas a felicidade sustentável pertence somente às pessoas que são pacientes e não os ansiosos. A ansiedade, de alguma forma, tem conduzido e tem levado muitas pessoas ao caos emocional. Uma pessoa ansiosa, eu já vivi um momento difícil numa época na minha vida, nessa questão de emocional, do ansiedade. E ela trabalhava tão forte dentro de mim que eu não dormia direito, a minha vida era uma vida... Vocês estão me vendo hoje, eu pesava menos de 10 quilos, mais de 10 quilos a menos que eu peso hoje, né? Então, nós temos que avaliar, eu comecei a avaliar isso e venci esse emocional. Então o que Jesus ele quer aqui é que você seja feliz. Mas como é que você vai ser feliz se você está vivendo um momento angustiante? Porque o que é ansiedade? É sofrer antes do tempo. Uma pessoa ansiosa, ela talvez possa ter uma felicidade, né, momentânea, né?
uma coisa de momento. Ele vai ser feliz porque recebeu alguma coisa, mas depois vai voltar novamente porque ela não é uma coisa constante na sua vida. Né? Porque não tem aquela pessoa que de manhã ela está alegre, à tarde está irritada e à noite ela nem mesmo nem ela mesmo se comporta. E simplificando aqui essa passagem do capítulo 5, versículo 5 de Mateus felizes os pacientes, porque eles herderão a terra da emoção. O que é manso? É aceitar com boa e sem resistência a forma como Deus nos trata. Então isso é uma forma de simplificar o que é ser manso. É você aceitar na boa. Saber que tudo acontece é porque tem um propósito. Não está na Bíblia isso, querido? Vai botar na tela para você aí. Está na Bíblia. Tudo que acontece na tua vida tem um propósito. E temos que descobrir que propósito é esse. E ser manso, e ser humilde, e ser paciente, como Jesus fala que bem-aventurados são esses. Ele vai herdar a terra da emoção. Não tem aquela pessoa que você observa que as coisas acontecem tanto de errado para a vida delas e elas estão tranquilas diante da situação. Não que ela não esteja triste. Está triste. Ninguém fica feliz porque perdeu um ente querido. Ninguém fica feliz porque alguém está doente do seu meio familiar. Ninguém está feliz porque a sua situação financeira ela está difícil porque você teve um problema financeiro. Ninguém está feliz porque você brigou com alguém. Ninguém fica feliz, mas você tem tranquilidade e sabe dominar as suas emoções para que isso não venha lhe levar uma vida angustiosa e de ansiedade. Entendendo? Porque o oposto, como nós já falamos aqui, numa das lições à parte, de arrogante, de manso arrogância, orgulho, presunção, egoísmo. E nós estamos falando, e a distorção de manso, como nós explicamos na lição passada, nos vídeos atrás aí, é uma pessoa covarde, tímida. Então temos que tomar esse cuidado. Olha o que diz a Bíblia sobre isso. Olha a recomendação de Paulo sobre essa questão toda. Vamos lá. Vocês vão abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Filipenses. Eu não vou demorar aqui não, porque você pode dar sua pausa e abrir depois tirar a pausa de novo. Vamos lá. Vamos para o versículo 6. Olha o que diz Paulo. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Aqui está uma característica de alguém manso, de alguém humilde, de alguém paciente. Aqui fala, não ande ansiosos, não se preocupem pelo dia da manhã. Ele nem veio ainda, para que se preocupar com ele, meu amado? E por nada você venha se preocupar. Mas Paulo diz, mas em tudo, pela oração, você ora, está orando para isso, está suplicando para isso, está agradecendo a Deus por isso. Ele fala, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Então é isso. Apresentou, querido? Amém. Aí, pergunto, mas aí, depois disso tem a consequência. Depois que você faz isso, olha o que vai gerar dentro de você. E a paz, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí, quando vocês fazem, apresentam a Deus tudo pela oração, pela súplica, com ação de graça, vai acontecer o quê? Vai vir a tranquilidade, a paz, a qual vai exceder tudo aquilo que você pensava anteriormente. Vai superar tudo, você vai tranquilizar-se, você vai ter controle na sua emoção, né? E vai guardar no teu coração de todo o mal que possa te atingir, o seu emocional. Aí Paulo finaliza
essa conversa no versículo 8. Vamos lá? Olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Então agora vamos mudar. Paulo está sugerindo para mudar a forma de pensar. Pensar aquilo que é verdadeiro. Então pense nisso. Mas o que é isso? Isso aqui é outra história. Eu também não tenho tempo para falar sobre isso. Isso aqui também é outra matéria que merece um estudo. O que é nobre? O que você pensa é correto? É de boa fama? Então, isso está trazendo benefício? Então pense nisso. Se não tiver, cai fora. Aí o versículo 9, para finalizar aqui, essa parte, a gente vai partir para outra. Ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com você. Então, agora é colocar em prática. Tudo que vocês aprenderam, que vocês receberam, que vocês ouviram. Mas aí detalhe, se você não aprende nada, não recebe nada, não ouve nada e não vê nada, então vai sofrer, querido. Vamos lá, número 4, quarta característica, quarto código, o quarto princípio. Mateus 5, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Simplificando, o que tem fome e sede de justiça são inconformados. Na verdade, se conformar com a miséria do mundo, teoricamente falando, todo mundo não se conforma. Se for fazer uma pergunta, uma estatística, e aí sim, você vai ter um índice de 100% que ninguém se conforma com nada. Mas, deixa eu deixar aqui esse mas. As ações, as atitudes que tomamos dia a dia, ela mostra claramente que nós, inconscientemente ou de uma forma em ação, estamos mostrando que estamos conformados. Por exemplo, temos aqui algumas listas que às vezes das coisas que nós devemos não nos conformar. Corrupção no governo, na empresa, violência social, fome mundial, terrorismo, autoritarismo, assassinato de crianças, violência contra as mulheres, desigualdade de oportunidade, desemprego e etc. Mas às vezes, queridos, por isso que às vezes parece que não, mas muitas pessoas não aceitam essa tese minha. Eu também não estou muito preocupado com isso, porque eu tenho respaldo para poder falar o que eu estou dizendo aqui. Eu tenho respaldo bíblico. Queridos, eu sou contra impeachment. O fato de você querer eu ser contra impeachment não indica que eu estou conformado com a situação, não. Quando eu luto pelo impeachment, eu estou indo contra um princípio bíblico, que todas as autoridades elas são constituídas por Deus. Cuida por Deus. Eu não posso provar, eu não posso ser mais longo aqui nesse assunto. Nós vamos um dia trazer uma mensagem sobre isso, só para vocês me lembrarem. Se você quiser também me lembrar. Mas, agora, como é que eu sou conformado com isso? Porque eu não faço nada. O que eu estou fazendo para mudar a história da política do Brasil? O que eu estou fazendo para poder mudar a história da fome do Brasil? Nem dízimo as pessoas estão contribuindo. Nem oferta dão na igreja. Às vezes eu esqueço, às vezes eu falo com a minha mulher que a gente esquece de trazer os dízimos, a gente fica chateado com isso, de trazer as ofertas para a igreja.
Não se evangelizam. Pega os feriados que dizem que são santo, em vez de ficarem evangelizando, o que eles fazem? Vão passear. Crente vai passear. Num dia que estão se conformando, estão aderindo à ideia. Me perdoe minha fraqueza, mas essa é a realidade, querido. A desigualdade de oportunidade. Às vezes nós mesmos que somos cristãos, que deveríamos mudar a história, que nós dissemos que não nos conformamos, é que nós às vezes estamos colocando pessoas abaixo de nós, até dentro das igrejas. Quando se fala de desigualdade de oportunidade, não é só social não, também dentro de cargos dentro da igreja. Cuidado que às vezes nossos atos estão mostrando que estamos conformados com esse mundo. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 7 de Isaías diz o seguinte: ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração, não temam a censura de homens, e nem fiquem aterrorizados com seus insultos. Eu não estou nem preocupado com isso não, está aqui. Eu creio que tem respaldo bíblico, mano. Eu provo isso. Então, se você tem a lei de Deus no seu coração, lute por isso e vai do mundo afora fazer esse trabalho. E aí temos Romanos 12, versículo 1 e 2, que nós já sempre falamos que vou citar novamente, porque é bom a gente citarmos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer saber o que é a vontade de Deus ou não? Sabe o que é, mano? A maioria das pessoas que estão aí brigando pela política, tem pessoas que me ligam. Eu não vou aceitar ligação de ninguém, irmãos, que venha me dar alguma ideia sobre política. Vamos trabalhar o que eu tiver em meu alcance para poder trazer mudança para o nosso país, para o nosso mundo. Mas com coerência, com respeito. E quem entrar lá em cima, mas eu não votei nele, pastor, não tem problema. Vai respeitá-lo, sem fazer manifestação. Crente que a qual vela pela palavra não faz manifestação política e nem fica jogando conversa fiada em rede social sobre política. Ele ora, vai orar para Deus abençoar agora, não tem mais jeito, já está lá já, vou orar agora. Acabou. Então, falamos sobre os 4 princípios, os 4 características a qual elas se apontam para o coração de Deus. Agora vamos falar aquelas que vão para ajuda e auxílio às pessoas do mundo. Vamos lá. 5ª característica, 5º código e 5º princípio. Capítulo 5 de Mateus, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Simplificando, felizes os que têm compaixão, porque eles serão abraçados. Cedo ou tarde, queridos, todos nós precisarão de misericórdia. Isso é fato. Não temos como corrermos fora disso. Nem os intelectuais, que a certa altura não tenham não os intelectuais, que a certa altura não tenham suas próprias loucuras. Não há calmos que não tenham seus surtos de ansiedade. Não há líderes que não venham a ser derrotados. Não há celebridade que não caiam no anonimato, sem aplausos e ainda que no pequeno palco do seu túmulo. Jesus sabia tudo isso, que um dia vamos precisar disso. E às vezes nós julgamos muitas pessoas, não temos misericórdia, achamos que nunca vai acontecer conosco.
julgamos pelo ato errado de alguém que comete. Então, aí acontece com a gente vai ver o quanto dói, o quanto machuca. E você vai dizer assim, poxa vida, eu não abracei, eu podia ter, agora eu dou valor ao abraço, dou valor agora à amizade, isso e assim por diante. Outra coisa também que Jesus sempre fazia, ele saía da sua agenda para poder acudir as pessoas. Temos casos como do leproso, que estava no caminho, o leproso para Jesus no caminho, e aquela passagem linda que ele fala, se tu quiseres, tu pode me fazer limpo. Jesus falou assim, eu quero ir com ele. Temos o caso também que Jesus para uma multidão que iria para a casa de Jairo, e no meio do caminho alguém toca no seu vestido, ele para todo o cortejo para dizer, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Notemos também que quando ele foi convidado para poder ir para a casa de Simão, chega aquela mulher, ela entrou, ele para toda aquela festa, aquela conversa entre amigos, e ele para poder assistir aquela mulher jogando aquele perfume caro nos seus pés. Jesus, na verdade, ele parava tudo para atender os necessitados. Você para tudo para poder ir ao encontro das pessoas que estão precisando de um amparo, de ajuda, para abraçá-los. Então, precisamos parar um pouquinho e pensar nisso. Vamos lá? Número 6, capítulo 5 de Mateus, versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Simplificando, felizes os transparentes, porque eles verão o invisível. Se for mal formado, o eu sempre será frágil para se autoproteger, autocorrigir e autocontrolar. Ser puro do coração significa uma devoção focada em Jesus. Isso é ser puro de coração. É você procurar olhar as coisas com santidade, com simplicidade. E também o puro de coração, ele não tem um coração julgador. Ele não é juiz. Ele está dando aquele princípio de Mateus, que ele fala, não julgueis para que não sejam julgados. Ele não julga, né? Então, olha o que diz aqui em Hebreus 12:14. Esforçem-se para viver em paz com todos e para serem santos, e sem a santidade ninguém verá o Senhor. Pessoas que dizem que veem Deus, que falam com Deus, mas têm os corações completamente opostos à pureza. Corações que julgam, corações maliciosos, intendenciosos, pessoas que maldosas, pessoas que vão premeditar algo ruim contra outras pessoas, trabalham para prejudicar, pessoas abusadas que abusam da bondade das outras pessoas e isso vem da malícia, são maliciosos, como já falamos. Então, queridos, se você quer ser feliz, então você precisa isso. Olha o que diz o grande sábio Salomão no capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração, ele é a fonte da sabedoria, a fonte da emoção e a fonte da vontade. Então, esse coração tem que ser entregue a Deus. Quer ver uma coisa que eu me lembrei aqui agora? Não está no script meu aqui, mas está na Bíblia. Jeremias 17, versículo 9. Versículo 9, 17, 9. Olha o que diz, queridos, vamos lá? O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa
que a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você conhece seu coração? Deixa eu beber água aqui para poder emagrecer um pouquinho a garganta. Você conhece seu coração? Esse é o problema humano, dos seres humanos. Acharem que conhece os seus corações. Na verdade, nenhum de nós, incluindo eu e você, conhece o seu coração. É por isso que Jesus falou que precisamos purificar o nosso coração. E somente o conhecimento, somente uma vida com Deus, uma vida voltada para Deus, é que nós possamos fazer isso. E, as pessoas, e o coração, parece o capítulo 5 de Mateus, se for memória, se não for, eu vou colocar aí na tela para você. Jesus fala que o que vem de ruim não é o que entra, é o que sai. Ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que nós, se alguma coisa saiu de ruim, porque já existe isso dentro de nós. A maldade ela não entra, a maldade ela sai, porque nós já admitimos, processamos ela dentro de nós e ela vai sair naturalmente. Enganar-se pode 1, 2, mas a terceira vai aparecer. Você quer conhecer alguém? Se relacione com ela. Você vai ver quem é ela. Me lembro que uma vez no retiro, gente, eu conheci cada gente que eu sabia que não, pensei que não era assim não. Meu Deus do céu. Você quer? Faz um retiro com a sua igreja. A única forma de você conhecer quem são os seus irmãos em Cristo, faz um retiro e vai ao retiro. Vai lá, amados. Vai em vigilância, é claro. Vai. Você vai ver que não é tudo que você acha que é crente não. Na igreja pula uma bênção, profetiza e etc. Mas vai viver com eles. Você vai ver como é que é o negócio. Quem não é transparente é incapaz de abrir a chaga do propriamente tratá-la. O que quer dizer com isso? Quem não é transparente é você mostrar quem é você mesmo. Não é enganar as pessoas com algumas ações, com algumas palavrinhas. Amados, como é que eu vou me tratar se eu não me conheço? Irmão, tem uma pessoa chamada Espírito Santo, é a pessoa ideal. Tem pessoa que tem medo, que não fala para o Espírito Santo que está dentro dele. Ah, mas pastor, ele sabe, mas para você se curar, é preciso que você fale. Isso aconteceu comigo. Eu abri o meu coração para o Espírito Santo e fui curado de uma doença horrível que estava dentro de mim. Ele cura, queridos, ele cura. Quem não é transparente consigo mesmo não reconhece as suas próprias falhas. Perpetua as fobias, a sua hipersensibilidade, a sua ansiedade, a sua imprevisibilidade e seu pessimismo. Aí isso vai começar a perpetuar dentro da pessoa, porque ele não tira. E a forma de nós falarmos isso é sermos verdadeiros, jogar para fora tudo. Eu sei, irmãos, que nem todas as pessoas você pode falar isso. Bom seria que nós tivéssemos um amigo, uma pessoa ao lado, para a gente poder falar tudo, sem que ele pudesse dizer, apontar sequer um dedo para você, mas procurar agir, ajudar você. E o Espírito Santo, de alguma forma, ele é a única pessoa que nunca vai fazer isso contigo. Fale para ele, fale para ele. Escute somente o que o Salomão falou aqui, em Provérbios 23, versículo 7. Isso na versão corrigida. Porque, como, em parenta, o homem imaginou no coração, assim ele é. Nós somos aquilo que nós criamos dentro de nós. Tem pessoas que sustentam monstros dentro de si mesmos. Como é que sustenta um monstro dentro de nós mesmos?
É fácil. Alimentando o ódio, o ressentimento, vendo coisas indevidas em televisão, vendo filmes que vão alimentar isso. Esse dia mesmo eu estava falando com alguém sobre esses videogames que são de atirar, principalmente aquele de sniper, né? E nos Estados Unidos, né, nós lemos sobre um assunto referente a isso, que pessoa que lá eles todos a maioria dos jovens usam muitos esses videogames. E aí nós vimos algumas coisas acontecendo nos Estados Unidos, aquilo que nós que mostram, fora aqueles que não vem a notícia até nós. E aí você vai ouvir de vez em quando pessoas entrando em cinemas, em teatro, atirando disparadamente. Né? Aqui no Brasil mesmo aconteceu isso, né? E ver que todos esses jovens que fazem esse tipo de atos, né? De ações de atirar, como aconteceu na escola lá em Suzano, em São Paulo, e também aconteceu também aqui no Rio de Janeiro, aqui lá em Realengo. Então, queridos, são pessoas que estão envolvidas nisso. Já tem um probleminha psicológico. Aí vem os bullying, essas coisas todas, né? Como diz no ditado que no meu tempo, né, alguém caçou de mim que partia para dentro. Não estou fazendo apologia disso não, pelo amor de Deus. Mas no meu tempo era isso. Bullying a gente resolvia assim. Né? Eu me lembro que um camarada mexeu um dia a minha paciência lá e eu cheguei lá fora, e aí, rapaz, agora chegou o momento de você falar comigo que você falou lá dentro da escola, a gente não pode tirarmos a linha por isso, mas aqui fora eu estou à sua disposição. Aí comecei a chamar ele correu fora. Né? Viu como sou bravo? Entendeu agora, queridos? Mas hoje em dia é isso, se resolve na bala. Mas por que isso acontece, queridos? De alguma forma, esses videogames estimulam estão estimulando nossos jovens a serem violentos. O seu filho, observe ele. Se ele estiver lá, quando o estresse aumentar, pode ver que lá, observe o que ele está vendo, brincando no videogame. Hoje em dia, os jovens, o meu neto que tem hoje, na data desse vídeo, ele está com 3 anos, ele já sabe baixar coisa no celular. Que pareça, nem eu sabia isso, eu fui aprender agora depois de velho. E ele já sabe fazer, já baixar. Abaixei, não disse para o avô dele, eu abaixei, o celular é meu mesmo. Não? Mas tudo que ele sabia, o que está acontecendo? Estão estimulando nossos jovens à violência hoje. Então, tomar cuidado, queridos. Estamos enchendo o coração, os nossos jovens estão enchendo o seu coração de ódio, de vingança. Isso tudo por causa da mídia, da tecnologia, da internet e principalmente especificando aqui os videogames. Vamos prestar atenção nisso, tá bom, queridos? Número 7. 7 é o princípio, 7º código, 7ª característica da bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Simplificando, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos do autor da existência. Um pacificador é um ser humano que enxerga além dos próprios olhos. Ele vê o melhor na situação. Antigamente, eu vou lá no meu tempo, por favor, não me chame de velho, hein? Só aqui comentando de velho aí, eu vou puxar a orelha. Antigamente, quando duas pessoas brigavam, né, ficavam discutindo, no caso, dos jovens, nós colegas, né? Aí chegava um lá, não era pacificador. Quem cuspia aqui, olha só, aqui no meio, quem cuspia aqui é homem. Aí, quando ele cuspia, tirava a mão, o cara cuspia no outro. Aí começava o problema e a guerra. Simplificando isso, irmãos, de alguma forma acontece isso, né? Ilustrando, vamos ser metafóricos agora, dizendo que na maioria das coisas, quando você ouve uma fofoca de alguém falando mal do outro, as pessoas estimulam mais ainda um contra o outro. Realmente é verdade, quem for no ditado é assim mesmo.
né? Por exemplo, os casais, quando eu lembro que foi um casal fazer aconselhamento comigo, chegou a mulher e falou mal, fala isso do marido, fala isso do marido, eu falei assim, minha filha, você é o problema do seu marido. Ela ficou assim, ela regalou, olhou pra mim assim, eu comecei a falar pra ela, ela saiu de lá, se julgando que ela era o problema. Aí chegou o marido. O marido, porque ela assim, olha, você é o... Eu estou resumindo aqui, tá, mas não falei exatamente essas palavras, mas eu resumi aqui. Você é o problema da sua esposa. Aí comecei a falar todos os problemas. Bom, pelo jeito eles estão casados até hoje. Não sei se isso resolveu. Mas eles estão bem. Pelo menos que eu estou vendo pelas redes sociais, estão bem. Ele, o pacificador, vê o essencial, enxerga as dores cálidas, das dores dos seus íntimos, os fantasmas que assomam tal que entulham o cérebro do seu parceiro e da sua parceira. Ele enxerga tudo isso, então ele não vai criar briga. Por mais que a gente, às vezes, nos vigiamos e criamos. E temos que olhar esse problema que está lá, porque olhar o outro lado, enxergar o outro lado, saber que nós podemos evitar determinadas coisas. Entenderam, queridos? Quem enxerga o essencial consegue pacificar a mente das pessoas, a mente que as pessoas que os cercam, consegue trazer, em vez de guerra, solução. Jesus sabia que por detrás de uma pessoa que fere, havia outra pessoa ferida. Nunca se esqueça disso. Se a pessoa está te ferindo, uma pessoa que normalmente ela fere porque ela é uma pessoa ferida, ela precisa, como nós lemos aqui anteriormente, da sua misericórdia. Precisa dela para poder ser curada. Entendeu, queridos? Sobretudo, precisamos também ter paz dentro de nós. Porque também não adianta eu trazer paz para as pessoas se eu não tenho paz. Amém, queridos? Vamos lá? Vamos para o oitavo agora? Oitavo código, oitava característica e oitavo princípio. Bem-aventurados, ou melhor, vou dizer aqui, capítulo 5 de Mateus, verso 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Queridos, parece loucura você ouvir isso de Jesus falando que devemos nos alegrar, porque somos perseguidos. Mas não é uma coisa muito legal ser perseguido. Eu sei disso. Então, mas precisamos nós vermos isso como uma alegria de sabermos que nós estamos vivendo em função dos outros. Eu já fui perseguido, já botaram uma faca na minha cara por causa de alguém estar fazendo alguma coisa errada com o próximo. Mas isso é normal acontecer. Já passei por várias situações difíceis na minha vida porque estavam em função do reino. Foram perseguidos, fomos maltratados, injuriados. Isso tem tudo a ver com o reino. Tudo a ver com o reino. Nós temos aqui três tipos de perseguição, e quero terminar falando sobre elas. A perseguição tem causa. Né? Olá, a partir do instante que deixamos de ser turista e nos tornamos embaixadores do reino, passamos a andar na contramão do mundo. Então, a perseguição aí tem uma causa. Qual é a causa? Eu vou falar literalmente aqui, irmãos.
Eu não consigo, queridos, eu não consigo entender pessoas que dizem cristãs, que dizem pessoas que a qual vivem em função do reino, usam os dias, os feriados santos que dado ao nosso país para passear. Tem crente, irmãos, me perdoe aqui uma coisa aqui, deixa eu falar aqui, eu não sei se isso vai doer alguém, tirar foto em monte. Para quê? Tirar foto porque eu estou evangelizando. Eu vou tirar foto do evangelismo. Não, não é isso, por favor. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Queridos, é incrível. Deixa eu falar, não vou mexer isso mais não. A perseguição também, ela tem a sua crueldade. Nós estamos aí lendo agora, ultimamente, sobre a China e outros países aí que estão agora destruindo templos, não deixando as Bíblias entrarem no país. Bom, queridos, está acontecendo isso no nosso país. Como eu falei, mano, vamos orar pelos cristãos que estão em países que estão nessa situação. Orar por eles. Vamos clamar a Deus pela vida deles, né? E também, temos também, a perseguição tem o seu privilégio. Qual é o privilégio? O privilégio de viver como viveu aqueles grandes homens da Bíblia. E também a recompensa de vivermos no céu. De vivermos semelhante a Jesus. Queridos irmãos, que possamos tomar essas lições para nossas vidas. Eu sei que às vezes eu sou um pouco meio exagerado, não sei se isso podemos chamar de exagero, na minha colocação referente ao reino. Mas eu preciso nos acordarmos, lutarmos contra essa coisa chamada emocionalismo, que tem destruído muitos, e tem levado muitas pessoas a ofenderem a outros. E aqui o sentido que nós aprendemos aqui hoje é completamente inverso, que às vezes nós, de alguma forma, cometemos em alguns casos. Que Deus nos perdoe e que nós possamos viver em paz, viver tranquilos. Porque o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Cristo, nós somos de Jesus. Eu quero orar com você, pedir ao Senhor para nos abençoar também. Oramos, Pai, nós oramos pedindo ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça. Senhor, sabemos que o diabo tem tentado nos tirar o privilégio de sermos felizes, de lutarmos contra nossos emocionais, contra nossas vidas próprias e mediante tudo isso vivermos vidas miseráveis emocionalmente. Mas aqui estamos aqui hoje aprendendo algo profundo referente ao Teu reino, Senhor. Nos dê mais da Sua graça, mais da Sua virtude, que possamos, ó Deus, ter da Sua sabedoria a cada dia, do Seu entendimento. Obrigado. E assim te oramos em nome de Jesus. Queridos, lembrete para você, o céu é o seu limite. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhem para onde quer que você for. E que o amor de Deus, a graça bendita do Salvador de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós. Estamos juntos. Amém.